Então, pessoal, hoje o vídeo vai ser diferente. A gente tem estado um bocadinho fora de problemas de saúde. Então, hoje vou fazer uma tarte, sou eu que vou fazer uma tarte de mousse de chocolate. Primeiro vou fazer a mousse. Então, está aqui uma tigela para eu pôr aqui uma tablete da Pantagruel para a capacidade. Vou parti-lo aos bocadinhos aqui com manteiga e vai ao micro-ondas a derreter. E depois são 6 ovos, né? Separar as gemas para depois ir bater em claro e juntando o açúcar. E então essa vai ser a primeira fase. Depois já vamos à segunda. E então agora vou partir aqui a tablete e juntar a manteiga para ir ao micro-ondas para derreter. Aqui está a tablete toda partida. Eu já fiz outra antes desta, porque há outra desta marca. Esta é de chocolate negro, mas há uma de tablete é de caramelo salgado que eu fiz e fica muito bom. A de caramelo salgado. Esta é de chocolate, é tradicional. Como podem ver, está assim partido aos bocadinhos. E agora junta-se aqui a manteiga, a gente usa a planta para juntar aqui a tablete. Aqui está, se juntei aqui 2 colheres de sopa. Não chegou bem porque esta chega. Aqui de manteiga. E agora isto vai ao micro-ondas a derreter. Vamos lá. Enquanto está a derreter, vou separar aqui os 6 ovos, por aqui as claras e as gemas aqui para deixar depois aquilo arrefecer, senão depois as gemas cozem. Então vamos separar as claras das gemas. Como já estava derretido, como está a ver, a manteiga derreteu, o chocolate também. E agora é só mexer para juntar aqui as duas coisas, para te ver se arrefece um bocadinho. Eu até gosto, se tiver assim bocadinhos de chocolate, até sabe bem. Então juntar aqui isto, deixar arrefecer, para depois juntarmos as gemas. Pronto, já estão aqui as claras separadas das gemas. Eu vou esperar mais um bocadinho que isto arrefeça, já aqui tudo misturado. Tenho medo que as gemas cozem. E agora vou bater as claras e vou juntando. Aqui está açúcar, quando elas estiverem já em castelo, vou juntando açúcar a elas. Pronto, aqui está. Estão aqui 6 claras, batidas em castelo e depois ir juntando aos poucos o açúcar. O açúcar é a vosso gosto. É como vocês vão provando para ver se já está bom, se já está doce, se está como vocês quiserem. E agora, misturar gemas, que já está um bocadinho, já não está assim tão quente. E vamos misturar aqui as gemas para depois juntar aqui aos poucos as claras. Como podem ver, já está aqui as gemas misturadas. Assim. Deixar aqui raspar e depois o que a gente vai fazer é juntar aqui este preparo aos pouquinhos e mexer muito devagar, não é de repente. É aos poucos, e vertendo aos poucos e mexendo com a colher de pau até está tudo envolvido assim devagarinho. Não é de repente. Depois mostro. Pronto, aqui está a mousse. É verter, como disse, muito devagarinho e mexendo depois com a colher de pau muito devagarinho, envolvendo muito devagarinho até bom, estava aqui a tentar telefonar, né? Chatice. Estava a dizer, mexer muito devagarinho, muito, e até firmar aqui isto devagarinho, aos poucos com uma colher de pau, até ficar assim a mousse. Isto agora vai ao frigorífico, porque agora vamos à outra parte da receita. Para a segunda parte, vou fazer a base.
temos aqui duas coisas de bolacha Maria, uma carteira de fundo removível. E agora o que fazemos? Partir, agarrar nestas bolachas, partir aos bocadinhos e pôr aqui, triturar, até vou pôr já aqui, estas, triturá-las todas, aqui neste triturador, para criar tipo um farelzinho, aqui. Por isso, é isso que a gente vai fazer agora. Pronto, como podem ver, parti assim aos bocadinhos e agora vamos triturar, depois mostro como é que fica. Fica assim este tipo, por causa da areia, isto não está bem, mas isso depois, a gente vai pôr depois a manteiga derretida aqui para formar tipo uma pasta, para poder forrar ali a tarteira. E então, forma. Então agora vamos repetir isto, depois já voltamos. Aqui está, aqui a bolacha Maria toda, eu pus os 2 pacotes, porque isto vai ter que ser forrado. Então mais vale sobrar do que faltar. Pus aqui esta manteiga. Se for muita, se for pouca, para a gente derrete um bocadinho mais. Então vamos derreter isto para depois juntar aqui às bolachas Maria. Pronto, aqui está a manteiga derretida. Agora vamos verter para aqui. Não sei se isto deve ser pouco, mas se for pouco a gente derrete mais um bocadinho e junta. Vamos juntar, isto está quente, por isso não sei se vou mostrar primeiro um bocadinho com uma colher e depois à mão, porque é bom a ser à mão, mas isto está a ferver, queima um bocadinho, mas vamos lá. Bom, como podem ver, tive que pôr outra frigideira com mais manteiga, que ela era pouca, porque tem que ficar tipo assim, como podem ver, este coisa maleável, porque está quente ainda. Então mexer isto tudo, depois vamos forrar isto aqui, a forma com isto tudo. Então ela já está, como podem ver assim, maleável. E agora vamos forrar aqui a forma. Ficou a forma assim, forrada. Sobrou, mas não vale sobrar do que faltar. Fica assim tipo esta crosta assim por fora. E agora, aqui vamos barrar. Também vai sobrar muita mousse, mas isso depois metam o que sobrar em tacinhas mais pequenas e comam até isto, porque isto depois tem que ir ao congelador para solidificar. Então agora vamos basar a mousse. Aqui. Tudo aqui. E aqui está a tarte. Agora vai para o congelador e só lá mais para a noite é que fica como deve ser. A mousse que sobrou a gente mete numa taça mais pequenina. Agora vou fazer aqui umas pataniscas, porque isto foi feito... Fiz estas pataniscas de frango porque a minha mãe há 3 semanas teve uma crise de vesícula muito grande e então aos poucos não podia comer tudo. E então, através do chat GPT, ela deu uma receita de patanistas de frango com courgette, cenoura, um ovo, farinha de arroz. E então eu, quando eu fazia, punha bifes e grelhava na airfryer, mas também dá para frango cozido. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ralar aqui uma courgette e a cenoura, aqui para dentro destes tachos aqui no ralador. Vamos ralar e pôr aqui e depois, quando tiver ralado, e aqui nesta tigelazita, eu depois já venho com a próxima indicação. Isto é assim como sou só eu a gravar, tem que ser assim aos poucos. Bom, aqui já está a cenoura e a courgette ralada. Agora vamos juntar o frango cozido, desta vez foi cozido desfiado, para aqui. Vamos desfiar assim, não sei se a gente vai desfiar este todo, mas o suficiente. Depois já mostramos. Bom, aqui já está o frango, já nem foi preciso todo, frango desfiado, cozido. Agora vamos juntar o ovo, um ovo inteiro, um cozinho de azeite, sal e depois assim, aos poucos e juntando farinha de arroz até ficar com uma pasta que seja maleável, não muito líquida, mas também não muito grossa. Já mostro como é que fica. Pronto, então aqui está uma pasta maleável, nem muito líquida, nem muito grossa.
E agora vamos pôr isto aos montinhos num tabuleiro com uma folha de vegetal untada com azeite. Já vou mostrar. Aqui está o tabuleiro, tem uma folha de vegetal, untou assim com um pincel num fiozinho de azeite para elas não agarrarem. E agora aos montinhos, uma colher, vamos pôr aqui aos montinhos e achatar para depois levar ao forno. E pronto, assim com aos montinhos, depois achatar com uma colher, vai assim ao forno, aqui no tabuleiro, e agora vai ao forno. E aí vocês no forno vão vendo, quando eles ficarem lourinhos, viram. E quando ele tiver assim lourinhos, assim bem, coisas já estão prontos. Depois nós mostramos como é que ficam já depois de estarem no forno. Pronto, aqui estão as pataniscas. Estão prontas. Ficaram assim, depois de algum forno. Eu depois, se calhar só lá mais para a noite, então amanhã de manhã, tiro então a tarte de mousse para mostrar que agora que eu preciso de ficar a mousse mesmo solidificada. Mas as pataniscas estão aqui, podem ver. Vou assim fitar ali o furo para ver como é que ficou. Estava por dentro. E aqui está a tarte. Espero que tenham gostado disto e mais das pataniscas. E não se esqueçam de inscrever-se no canal. Pronto, não houve percalço durante um tempo, não houve vídeos. Mas isso foi um problema de saúde. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal. Inscrevam-se, deem o sininho. E até à próxima.